Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, para os meus inimigos, e destrói todos os que me perseguem na alma, pois eu sei teu ser. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, acabamos de ler a sua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer de mim instrumento, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, as pessoas possam aceitar, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa tocar nos corações. Isso que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu dei um título a essa mensagem, que diz assim: um rei que era servo. A história desse salmo, ele ilustra um rei com espírito quebrantado, que no caso era o rei Davi, né? Com espírito quebrantado diante de Deus. Um rei que não era soberbo, mas se considerava servo. É meio reluzente, porque ele era um rei, tinha os servos para servir, mas ele se considerava servo. Ele dizia que Deus, para Deus assim, Deus, eu sou o teu servo, eu quero fazer a tua vontade. E essa palavra dele assim, me impressiona muito, porque há tanta gente que tem o nariz em pé, se achando que é dono de tudo. E ele, como um rei, ele dizia que era servo. Ele queria ser servo de Deus. E esse rei se colocava na posição de servo, ele se humilha diante de Deus e fala: eu sou o teu servo. E agora, irmãos, quando a gente aumenta mais um pouquinho, que a gente chega, a gente vê que Jesus, como Deus, se transformou em homem e veio para cá para ser servo, para servir e morrer por nós, entendeu? A gente olha para Davi, vê assim um exemplo muito bom, né? Mas olhamos também para Jesus Cristo e vemos um exemplo maravilhoso, porque ele é Rei dos Reis, Santo dos Santos, e por amor à nossa vida, por amor por você e por mim, ele se tornou servo e morreu na cruz. Quer dizer, ele se tornou homem, um Deus se tornou homem para morrer na cruz pelo meu pecado e o seu pecado. Isso aqui é mais, esse salmo é mais um salmo de penitência. E às vezes a gente lembra de penitência, a gente acha assim, que Davi estava em pecado e estava orando a Deus pedindo que o quê? Deus perdoasse o pecado dele. Mas esse salmo não é assim. Encontramos isso, que Davi estava como um homem que se colocava servo de Deus, na direção de Deus e passando por muita adversidade. Então, quando a gente passa por muitos problemas, eu acho que eu já me coloco nessa posição, a gente procura o quê? Colocar essa adversidade para Deus. E Davi não era uma pessoa, ele era um humano como eu, como você, ele tinha essas adversidades. Muitas das vezes a gente ora para Deus da seguinte forma: Deus, eu tenho feito tanta coisa, procuro fazer o que é correto, mas parece que nada dá certo. Deus, por que, Senhor? Às vezes essa é a nossa oração. Tem muitos crentes que ficam de olho na vida do ímpio, em vez de ir para os pés do Senhor e dizer: olha,
Senhor, a minha situação é essa. Está crítica e meu problema é tão grande, Deus, que estou preocupado. Mas em vez de fazer isso, a pessoa começa a analisar o que o outro tem. E diz para ele mesmo, olha, aquele cara lá não faz nada, só vive fazendo coisa errada e tem tudo. Quer dizer, fica olhando as coisas que o ímpio tem, em vez de olhar para a sua própria vida. Às vezes, perdemos tanto tempo olhando para a grama dos outros, né, dos nossos vizinhos, em vez de falar com o nosso Deus e falar, Senhor, sabe da minha situação, eu sou um servo e estou necessitado do seu socorro. Quer dizer, fazer oração com Deus, dizer para Ele o que você está precisando, o que você necessita de Deus. Às vezes se torna tão difícil a gente se colocar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus. E Davi, em vários salmos, ele conseguia fazer isso. Por isso que ele tem o título de um homem conforme o coração de Deus. Porque ele se quebrantava, ele se colocava diante de Deus. E no versículo 1, a gente diz assim, ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Aqui, Davi, no primeiro versículo, Davi faz uma súplica ao Senhor, mas essa súplica foi segundo a fidelidade de Deus e não a fidelidade humana. A fidelidade de Deus não é comparável à fidelidade humana. Davi não se apega aos seus méritos, ele não se apega à sua posição de ser rei, entendeu? Mas ele se apega na posição de ser servo de Deus. Quer dizer, a posição que ele tinha como rei não significava nada para ele. Ele queria ser servo de Deus. Em Isaías 64:6 diz assim, todos nós somos como imundo e toda a nossa justiça são como trapo da imundície. Todos murchamos como a folha, as nossas iniquidades nos arrastam com o seu vento. Então, o que Isaías fala? Que todos nós temos a justiça imunda diante de Deus. Entendeu? Que nossa justiça não é falha, a gente erra o tempo todo. Não encontra, quando Deus olha do céu para cá para baixo, ele não encontra ninguém bom. Ele não encontra, mas através do sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Como é bom entender isso, né, gente? Os irmãos, nossa oração não seja como... A gente tem que orar não como fariseu, se vangloriando, dizendo que eu fiz aquilo outro, eu sou o que faço. Não, a gente tem que orar conforme o publicano, dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha se quebrantando. Então, Deus se agrada dessa oração. Por isso que o salmista pede pela fidelidade e pela justiça divina. E muitas das vezes, orando contra a ajuda, e muitas das vezes, até nas nossas orações, a gente quer ajudar Deus e dar os caminhos todinhos para Deus. Olha, se eu segue desse lado, vai para esse lado, se o Senhor chegar aqui, eu vou conseguir a minha bênção. Mas a gente não sabe que Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Então, a bênção que Ele tem para mim é muito maior do que aquela que eu pensei. Eu sempre me lembro dos apóstolos, que diz assim, lá em Lucas 9:52-55, ele fala assim, e enviou o mensageiro que fosse na frente, indo ele entrar numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar lugar.
mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para consumir? Mas Jesus, voltando-se, e o repreendeu, e seguiram para outra aldeia. Quer dizer, os apóstolos, Tiago e João, teve a ousadia de virar para Jesus e ainda falar assim: vamos fazer isso, vamos queimar todo mundo, já que não deixaram a gente entrar, vão queimar todo mundo. Por quê? Mas Deus já sabia que aquela cidade, ela ia ser convertida e ela ia louvar o nome de Deus. Então, Jesus já via lá na frente. A gente é limitado. O ser humano é limitado. Então, se a gente não entregar a nossa vida na mão de Deus, Ele tem um plano muito maior para a gente. A gente é ingênuo em querer ensinar Deus. Quando a gente é muito ingênuo. Acho que assim, eu já olhei dessa forma e hoje eu vejo como que a gente assim tenta resolver a situação que é para Deus resolver. Em Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra, assim na terra como no céu. Quer dizer, as orações que nós fizemos, que seja elas por problema, seja ela por glorificar a Deus, sempre tem que terminar: seja feita a sua vontade. Sempre tem que ser a vontade do Pai. Sempre tem que ser a vontade de Deus. No versículo 2 do Salmo 143 diz assim: não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Olha o cuidado do salmista. Ele tem uma relação muito intensa com Deus, mas ele fala que Deus não julgue o teu servo, porque diante da justiça de Deus, ninguém é justo. Por mais que queremos fazer o correto, não somos justos diante de Deus. Ele falou, Deus mesmo falou: não há ninguém nesse mundo justo. Não tem. Diante da justiça de Deus, não somos justos. Mesmo que eu queira andar certinho, eu não sou justa. Eu vou falhar em algum momento. Então, às vezes a gente tenta ser, não, vou ser justa. Mas tem vários aspectos que só Deus conhece que a gente não consegue. Lá no Velho Testamento, a gente pode ver que ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, se a gente viver diante da lei, ninguém no Velho Testamento conseguiu cumprir a lei. Foi preciso o quê? Mandar o Messias para que ali ele cumprisse ali. Olha como que é maravilhoso. Deus mandou o Messias para que cumprisse a lei, coisa que a gente não consegue cumprir a lei, e pela lei deu a graça. E pela graça nós somos salvos. Então a gente só é salvo pela graça de Deus. Que se fosse pela lei, ninguém seria salvo. Então só somos salvos porque Deus mandou seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Isso é graça. Tá? Muitas das vezes não sabemos como fazer ou como pedir em nossas orações. E ficamos até perdidos em nossos conflitos. E quando pessoas, por causa desses conflitos, perdem a outros deuses. Às vezes você fica num conflito tão grande, achando que Deus não está te ouvindo, não quer te ouvir, que você acaba pedindo a ídolos. Você acaba fazendo imagens de escultura e começa a pedir, porque está demorando muito, mas a gente não sabe o que Deus quer para a gente. Então você fica com tanta pressa,
igual quando Moisés subiu para falar com Deus, e o que o povo fez? Uma estátua. Então, o ser humano, eles têm necessidade de adorar. Então, temos que ter muito cuidado, porque às vezes uma foto você adora, às vezes um filho que faleceu você adora, às vezes um pai, só que o único que pode ser adorado é Jesus Cristo. Em Êxodo 21:6, então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a ele, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me amam. Então, gente, olha só com cuidado. Não vai ser somente na gente, vai ser terceira e quarta geração. Vai ser meus netos, meus filhos, meus netos. Então você tem que ter cuidado de pronunciar o nome de Deus. Tem que ter cuidado do que você está fazendo. Ou seja, diante da justiça de Deus, você não pode pedir a outro Deus. Você não deve fazer imagem de escultura, nem coisas que há no céu e na terra, e nem nas águas, em nada, somente recorrer a Deus. Eu conheci uma senhora que a filha dela morreu com 15 anos, era muito minha amiga, muito. E o quarto dela, quando ela morreu, voltei lá, assim, depois dos 3 anos, o quarto dela estava intacto. A roupa estava intacta. Aí eu virei para ela e falei assim, por que você não dá essas coisas? Até porque eu penso assim, quando você dá as coisas de um ente querido, você consegue amenizar a dor. Porque a pessoa, você todo dia está lá olhando as coisas, você começa o quê? A chorar sempre que vê. E ela sempre, quando entrava naquele quarto, ela chorava, ela sabe, 3 anos se passaram e continuava a mesma coisa. Quer dizer, ela fez daquilo um Deus. Ela fez daquele sentimento de tristeza como se aquilo fosse necessidade de adorar, entendeu? Às vezes a gente, assim, mínimo, a gente acha que não, isso não tem nada a ver. Tem a ver. Desde o momento que aquilo faz com que você vê e adore, isso é errado. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Quer dizer, ele não vai dar a mais ninguém. Você tem que louvar a Deus, você tem que dar toda a honra e glória a Deus. Ou seja, pedir a Deus, devemos honrá-lo, devemos crer na sua justiça, na sua fidelidade e não recorrer a outro Deus. Em João 14:12-13 diz assim: em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quem disse essas palavras foi Jesus Cristo. Então devemos recorrer sempre a quem? A Jesus, entendeu? Jesus é o nosso intercedor. Não é Maria, não é outros santos. O único que intercede a Deus é Jesus. Eu só entro nos céus
se eu aceitar Jesus Cristo como Salvador. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Em Atos 3, 16, 17 diz assim: pela fé no nome de Jesus, e que esse nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem, sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este nome saúde perfeita na presença de vocês. E agora, irmão, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. Quer dizer, a gente às vezes faz coisa com ignorância, a gente não sabe o que está fazendo, entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento, sempre procurar ver se aquilo é certo ou errado. Gente, o nome de Jesus, ele é poderoso, ele cura, ele salva, ele salva. É o nome mais lindo que a gente conhece, né? E lá em Colossenses 3,17 diz assim: e tudo que fizeram, seja em palavras, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, tudo que vocês fizerem, tudo é em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Amém. Em Filipenses 2, 9 e 11 diz assim: por isso também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. No versículo 3 e 4 do Salmo 143, diz assim: pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim, esmurece o meu espírito e o coração está aflito. Olha, esse relato que Davi está vivendo, ele estava sendo perseguido, aprisionado, e o inimigo esfregava contra o chão, e ele se sentia como aquele que estava morto. Mas não é morto assim, acabou de morrer, não. Ele se sentia como se estivesse debaixo do chão, já sepultado. Ele se sentia, para tu ver como que ele estava, como que a alma dele estava angustiada. Porque a postura dele, a situação no qual ele estava vivendo, o momento era tão intenso que ele se sentia dessa maneira. Então tem momentos que você se sente assim, tão triste, tão abatido, que parece que teu coração vai murchar, vai acabar. Muitas das vezes vivemos esse momento de estar em situação na qual não sabemos o que vamos fazer. Davi, ele nos diz o que fazer. Ele recorre ao Senhor e busca Deus. Davi rasgou a sua alma diante de Deus. Colocou para Deus as suas aflições. Davi sabia que a solução viria de Deus. Ele tinha certeza que Deus ia solucionar o problema dele. E isso tem que ser da gente também. A gente tem que certeza que Deus vai solucionar os nossos problemas. Porque se Ele veio aqui, Ele me salvou, Ele vai solucionar os meus problemas. Pode ser que eu estou passando por algum problema, mas eu tenho fé. E quando você... essa semana, acho que todo mundo viu que mês passado, minha mãe ficou bem doente, ela teve que operar. E eu passei por um problema assim, que todas as vezes que ia no hospital, ela... Como
médico só falava assim, ó, batimento cardíaco dela tá a 18, a pressão tá 8/4. Ela pode morrer dormindo. Aí a única coisa que eu falava era assim, enquanto a vida, há esperança. Porque ela poderia morrer dormindo de uma... E hoje, Deus fez milagre. Nem ele entendeu. Porque ele não estava entendendo nada, o médico. Porque como uma pessoa com uma pressão 8/4, batimento cardíaco a 18, ainda estava falando. Teria que estar em coma, né? Ele falou, eu não sei nem porque tua mãe está falando. Ele falava isso pra gente. E mesmo ele falando todas essas palavras duras, a paz que eu sentia na minha vida era muito grande. Muitas das vezes eu pedia à igreja, ora por mamãe, ora por mamãe. Por quê? Porque eu sabia que tinha uma corrente de oração. Eu sabia que as pessoas estavam orando por ele. E se fosse da vontade dele, de Deus, que ela partisse, eu sabia aonde ela ia estar. Então eu tinha convicção disso. No versículo 5 e 6, diz assim, do Salmo 143, sinto-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti me levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Aqui nesse versículo é a hora que Davi dá aquela pausa. Respira, começa a meditar, começa a ver o que Deus fez. O que Deus fez na minha vida. Davi começa a lembrar das coisas grandiosas que Deus fez. Ele começa a se lembrar não somente da dor que ele estava passando, mas das coisas que Deus fez atrás. Davi Davi levanta as mãos, não é para glorificar Deus, não. Ele levanta as mãos pedindo socorro, Pai, eu não aguento mais, me ajuda. E muitas das vezes a gente precisa disso, levantar nossas mãos e pedir ajuda. E lembrar do que a gente já passou. Quando eu passei por essa situação, muitas das vezes veio na minha mente quando a minha filha mais nova nasceu. Quer dizer, eu estou aqui hoje porque Deus me concedeu um milagre. A minha pressão chegou a 29. A minha filha nasceu com 700 gramas. Quando eu cheguei no primeiro dia que eu fui visitar ela na incubadora, a doutora virou para mim e falou, você sabia que tua filha não vai andar, não vai falar, ela simplesmente vai vegetar. Eu desmaiei ali mesmo e fui parar no CTI. Então, hoje, quem pode ver a minha filha fala, a minha filha anda, a minha filha estuda, a minha filha faz tudo, entendeu? Isso tudo porque o milagre de Deus. Deus me concedeu esse milagre. Se eu estou viva aqui hoje, porque Deus quis isso. Porque assim, a gente fala assim, minha pressão chegou a 29. Muitas das pessoas 29 chegam a regar o olho. O médico mesmo várias vezes, você sabia que você poderia estar morta. Falei, mas Deus não quis, né? Entendeu? Então, Deus fez o milagre e faz na vida de qualquer pessoa. Então, o milagre, Deus não faz milagre só no passado, não. Ele faz milagre no presente. E tem feito, gente. Se vocês forem ver relatos da nossa igreja, tem vários milagres acontecendo, porque Deus está aqui nesse lugar, entendeu? Está aqui para louvar e engrandecer. Ele está aqui vendo você louvar, vendo você orar, vendo você suplicar. Ele está aqui. Davi, ele estava nesse buraco, ele estava pedindo socorro a Deus. E muitas das vezes a gente pede esse socorro a Deus. Quantas vezes eu estava no buraco
Às vezes eu não conseguia nem orar. Deus só escutava lágrimas que desciam do rosto. Ele vinha e enxugava e recebia minha oração. Lá no versículo 7, diz assim: Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me esconda a tua face, para que eu não me torne como que baixa uma cova. Quando Davi diz isso, ele fala para o Senhor não esconder a face dele e olhar para ele. Porque quando Deus nos vê nessas condições e situações difíceis, ele olha e nos socorre. O Senhor não descuida dos nossos. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam. A gente estava na casa de Andressa e ela leu o Salmos 40 e ela falou assim, o pastor falou assim: Deus coloca o seu ouvido para escutar as nossas orações. Ele se inclina. E quando a gente se inclina, isso é porque a gente quer o quê? Ouvir direito, né? E Deus faz isso conosco. No versículo 8, 9, 10 do Salmo 143 diz assim: Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno pronto. Olha quanta petição nesse simples versículo de 8 a 10. Davi faz várias petições a Deus. E ele deixa nítido que ele confiava em Deus. Isso é nítido. E que a sua vida pertencia a Deus. E ele fala para Deus guiar, fala para Deus livrar e ensinar a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil não, gente. Fazer a vontade de Deus, às vezes o lado humano fala muito mais alto do que a vontade de Deus. Aí Deus vai perto, não, vem cá que você tem que fazer a minha vontade, entendeu? E isso necessitamos de estarmos com intimidade com Deus. Aí você vai ver qual é a vontade de Deus para a tua vida. Podemos pegar o exemplo de Davi, né? E deixar Deus fazer a sua vontade sobre nossas vidas. Que possamos ter uma postura, que possamos nos identificar com esse rei, que dizia ser servo e agia como verdadeiro servo. Quer dizer, ele errou muito. Davi, todo mundo sabe que ele errou muito. Ele cometeu muito erro, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Como eu, como você, a gente comete erro todos os dias. Mas a gente busca a Deus. Devemos buscar a Deus. No versículo 11, 12, diz assim: Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia e por sua misericórdia acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Davi nos diz no versículo 11, ele clama ao Senhor para renovar a sua alma, para tirar aquela dor que está no coração dele. E a gente assim também, muitas das vezes é uma dor tão grande, nos consome. E essa oração que a gente tem que fazer a Deus, uma oração de quebrantamento, uma oração de se quebrantar, rasgar sua alma diante de Deus. E ele fazia isso, ele rasgava sua alma diante de Deus. Ele dizia para Deus:
Eu sou teu servo, é só o Senhor me pedir que eu vou fazer. A intimidade dele com Deus era muito grande. Então, isso que precisamos ter, intimidade com Deus. Se colocar no nosso quarto e mostrar para Deus quem somos nós, quem é crente. Senhor, eu sou assim, desse jeito, e Ele vai transformar. Ele vai transformar, Ele vai lapidar esse vale. Meus irmãos, que possamos sempre nos colocar na presença do Senhor, com espírito humilde, que possamos rasgar nossa alma diante de Deus, pois precisamos ter um espírito quebrantado, que possamos seguir o exemplo do rei Davi, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor Deus, por falar em cada coração, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela minha vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja, Senhor Deus. Ó Pai, que o Espírito Santo possa completar o que não foi dito, Senhor Deus, e que cada um possa sair daqui, Senhor Deus, com o coração quebrantado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.